Deus nos abençoe, meus irmãos. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, gente. Lucas 17, versículos 11 a 19. Quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, nesse texto sagrado, palavra de Deus para a nossa vida. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Lucas. Texto inspirado pelo Espírito Santo para a nossa edificação. Lucas 17, versículos 11 a 19. Você deve conhecer esse texto. Provavelmente você já leu esse texto em algum momento na sua vida. Eu queria chamar você para a gente conversar um pouquinho, dentro da temática que a gente tem discutido nessas últimas noites. Chegou o Natal. A maneira como o Natal chega na nossa vida, descrito nesse texto, nos ajuda a entender que Jesus é o Natal e que Natal é Jesus. Que não é uma festa só, embora a festa seja bem oportuna. Que não é só ganhar presente, embora ninguém reclame quando recebe. A gente sabe como isso tudo é importante para a nossa cultura, mas o quanto a gente deve lembrar do significado real do Natal e viver isso na prática é maravilhoso, porque é extraordinário quando você recebe a bênção do Natal na sua vida. E quando você declara para as pessoas, Feliz Natal, não é apenas um cumprimento, um ritual, uma repetição, mas algo poderoso da parte de Deus. Lucas 17, versículos 11 a 19. Quero pedir que você me ajude a ler, para a gente poder ler juntinho a palavra de Deus, que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus. E quando eu abaixo a voz, é para você aumentar a sua, tá bom? Então vamos lá de novo? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe a um encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo o quê? Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos falar esse último verso juntos, mais uma vez? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quero fazer para você inicialmente uma pergunta. O quanto a fé na coincidência pode levar à incredulidade na providência? O quanto a fé na coincidência pode levar à incredulidade na providência. Tipo assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, exatamente no lugar, exatamente no ponto, exatamente aquela hora em que as coisas estavam acontecendo ali, e alguém pode olhar para o texto e dizer: coincidência. É coincidência. Isso acontece o tempo inteiro isso acontece, coincidência. Por isso a pergunta é: o quanto a fé na coincidência pode levar à incredulidade na providência? O quanto acreditar que as coisas são apenas fruto de uma coincidência, obra do acaso, nos leva a limitar o poder de Deus e a não reconhecer a providência do Senhor e a mão de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Quero contar para vocês um caso. Eu fui visitar um seminário uma vez. Eu era seminarista. Esse seminário era num sítio, tipo um acampamento assim. E lá, quando eu entrei, as pessoas se apresentaram, falavam seus nomes. E quando eu fui me apresentar, eu me apresentei como Juninho. E, de repente, uma pessoa que estava lá, que eu não conhecia, aparentemente não conhecia, depois que eu me apresentei, ele olhou e disse assim: JR. E eu olhei para ele. Sabe quando você encontra uma pessoa que você não tem a menor ideia quem é a pessoa, mas a pessoa já mostrou que te conhece? É super chato isso, é bem desconfortável. Eu falei: sim. Ele disse: você não está lembrado de mim, não? Qual é a resposta que a gente tem que dar numa hora como essa?
Claro que não, é verdade, não é, gente? Não é verdade que a gente tem que falar? Olha, desculpa, infelizmente, eu não estou lembrando. Você pode até não responder, mas se responder, você responder a verdade. Assim, sim, não, não. E eu respondi, falei, cara, sinceramente, desculpa, mas eu não estou lembrando. Aí ele me contou a seguinte história. Um dia, eu estava na minha sala de aula, na minha escola, e aí bateu na porta da minha sala um camarada, bateu na porta e já pediu ao professor a oportunidade de falar na sala de aula. Antes que o professor respondesse, ele já entrou na sala de aula, já chegou para o pessoal, já chamou a galera para uma reunião dos cristãos que ia acontecer no dia tal, na hora tal, em tal lugar, e eu queria que vocês estivessem lá, quero desafiar vocês e tal. E aí, quando esse camarada, o cara me contando a história, quando esse rapaz saiu da sala e foi embora, Deus falou comigo. Eu tive que trazer alguém de fora para falar de Jesus na sua escola. Não sei se foi nesse tom, esse tom já é meu, né? Eu sei que ele contou que depois daquele instante, o Espírito Santo de Deus ministrou a vida dele, ele se comprometeu com o trabalho e se descobriu tempos depois com o chamado de Deus para o ministério, e esse rapaz se tornou o pastor. Aí a pergunta é, quem é que bateu na porta da sala dele naquele dia, naquela hora, naquele tempo? Eu lembrava? Nem lembro de nada disso. Lembro que entrei na sala, não lembro dele, não lembro de ninguém. E alguém pode dizer que isso é apenas uma coincidência. Na perspectiva cristã, isso é providência divina. Deus nos traz, Ele abre portas, Ele semeia a nossa vida, Ele nos ensina, Ele nos protege, nos livra do mal. A mão de Deus é maravilhosa. Nunca acredite mais na coincidência do que na providência. Afinal de contas, irmãos, a fé na coincidência, a resposta é essa, pode levar à incredulidade na providência. Segundo lugar, quer dizer a vocês, Cristo e o cristianismo, esperança para os aflitos. A esperança para os aflitos deste mundo inteiro é Cristo, e por causa de Cristo, o cristianismo. O cristianismo é a resposta. Veja os versículos 12 e 13. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus era a esperança para esses aflitos aqui. Como continua sendo esperança para os aflitos hoje, os leprosos eram afastados de suas famílias, dos seus amigos, do seu trabalho. A distância deles para Cristo era importante, mas não era de Jesus para eles, era deles para Cristo. Porque esta era uma distância regulamentada, organizada, estruturada. Eles não poderiam estar perto das pessoas, eles eram marginalizados, afastados da sociedade. Na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e incurável. E desde o momento em que era constatada a lepra, o leproso era privado do convívio de outras pessoas, inclusive das questões religiosas e espirituais. Novo Testamento nos mostra a situação dos leprosos, fala da sua vida em cavernas, fala da sua distância que havia para as pessoas, e exatamente por isso, comunidade repleta de leprosos era uma comunidade de pessoas aflitas, de gente sofrida que precisava de Deus. Então Cristo entra na história delas para arrancar deles a aflição. Como o cristianismo hoje também, ele é impregnado dessa missão de levar as pessoas alegria, paz, arrancar a inquietação, a ansiedade, tirar as pessoas da aflição, como preceitou as Sagradas Escrituras. Os historiadores contam que o crescimento do cristianismo no planeta se deu muito em razão da presença dos cristãos em momentos de calamidade ou em lugares onde as pessoas eram abatidas pela adversidade e eles estavam ali para prestar socorro. Socorro. Cristo, cristianismo, a esperança para os aflitos. Quando um leproso ele era curado, ele teria que ir ao templo e se apresentar ao sacerdote que o examinava e o liberava para conviver
E é exatamente por isso que o versículo 14, ele se apresenta como algo que nos leva para o território da fé. Porque no versículo 13, Jesus dá a ordem, Jesus declara a bênção da cura. E veja que o versículo 13 nos diz, Jesus, mestre, compadece de nós, Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. É esta declaração que aí está, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. A declaração de cura deve preceder a própria cura, por isso, aprenda a caminhar em direção à cura. Aprenda a caminhar em direção à cura. A declaração de cura deve preceder a própria cura. E aqui você tem uma declaração de cura. Jesus diz que eles serão curados, mas que eles devem ir. O caminho que aí estava apresentado para eles implicava em obediência. Mas há um problema que a gente enfrenta. Ainda que o caminho de Deus para nós seja na busca da cura, seja uma ação sobrenatural, nós nos esbarramos com esta questão da desobediência. A ordem de Deus é clara, a sinalização dele é óbvia, Deus nos aponta um caminho, Deus nos mostra uma direção, mas é impressionante como a desobediência é capaz de nos impedir de caminhar, e ao nos impedir de caminhar, nós somos separados da bênção que Deus reservou para a nossa vida. Há uma segunda coisa que acontece, curiosamente, sobre esse assunto, que além de sermos, alguns de nós, desobedientes, alguns são resistentes. Resistentes. Deus declarou a bênção dele. Deus nos deu o caminho. Alguns ficam parados na desobediência, outros ficam parados na sua resistência à ação, resistência a agir. Criam barreiras imaginárias, desnecessárias, que poderiam ser colocadas de lado, mas ainda assim se mantêm resistentes a uma ação do Senhor. Jesus enfrentou isso com os conterrâneos lá de Nazaré. Quando ele foi a Nazaré, a Bíblia diz que ele não conseguiu ali, não realizou ali muitos milagres em razão da incredulidade. E a incredulidade é a resistência que é colocada quanto à nossa fé. É quando nós colocamos uma barreira e dizemos assim, olha, eu não creio, não será possível, ou eu não quero. Desobediência, resistência. E a terceira é a acomodação. A acomodação. Existem certas ações na nossa vida espiritual que demandam da gente uma luta, que demandam da gente empenho, que exigem de nós um pouco mais de garra, um pouco mais de determinação, uma vivência mais intensa. Quantas bênçãos são perdidas porque nós oramos pouco? Quantas bênçãos não são enxergadas porque nós não jejuamos? Quantas bênçãos deixam de acontecer na nossa vida porque nós não conhecemos a palavra? À medida que estas questões são apresentadas diante de nós, nós precisamos buscar obedecer ao Senhor e deixar toda a desobediência de lado, abrir mão de toda a resistência, deixar de lado a nossa acomodação, e caminhar em direção à cura, porque essa é a ordem de Deus. E aqui uma hipótese apenas. A ordem do Senhor foi para que os 10 que lá estavam fossem se apresentar ao sacerdote. Pergunta simples, e se um deles dissesse, rapaz, eu estou meio cansado, eu não vou não. Se um deles fingisse que estava indo, mas ao invés de ir, voltasse e permanecesse em casa. Qual é a descrição que a gente pode ver a partir da declaração do texto bíblico? A ida deles foi uma questão de fé, a ida deles foi uma questão de obediência, a ida deles foi abrindo mão de toda a resistência, a ida deles foi deixando de lado a acomodação e fazendo a parte que lhes cabia neste processo. Meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos a caminhar em direção à cura. Quarto lugar, vivencie as 3 etapas da gratidão. Vivencie as 3 etapas da gratidão. Versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado,
voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Um dos 10 volta, mas não volta em silêncio. Um dos 10 volta, mas não volta sem trazer nada. É interessante que aquele que é abençoado sempre volta com alguma coisa. E ele volta com 3 questões ou 3 etapas que nós devemos vivenciar quando nós queremos agradecer a Deus por alguma coisa. Primeira coisa, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, dê glória a Deus. Glorificar a Deus não significa levantar a nossa voz no templo ou em qualquer outro lugar e glorificar. Isso também é, mas glorificar é dar glória a Deus. É reconhecer que aquela cura foi dada pelo Senhor. É reconhecer que aquela bênção recebida veio da parte de Deus. É reconhecer claramente de que eu e você não fizemos nada para receber aquilo. Nós não tínhamos condições de gerar aquela bênção. Pelo contrário, ela veio da parte de Deus. Eu reconheço, e porque eu reconheço, eu dou glória a Deus. Segundo, prostrar-se com o rosto em terra, foi o que aconteceu com ele. Prostrou-se com o rosto em terra, e prostrar-se com o rosto em terra aponta para adoração e serviço. Adoração e serviço. Primeiro ele glorifica a Deus. Depois o texto nos conta que ele se prostra. E essa maneira de prostrar-se é a adoração ao Senhor. É reconhecer que Deus fez, por isso eu dou glória a Deus, e agora eu me dobro diante dele, eu reconheço o poder, a grandeza e a glória de Deus, eu reconheço quem Ele é, eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo. Nós adoramos a Deus com os dons e talentos que Deus nos concedeu. Nós adoramos a Deus com o nosso jeito, com a nossa fala, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra, nada deve ser feito sem que seja para a glória de Deus. Prostrar-se em terra é submissão. Prostrar-se em terra é serviço, é adoração, submissão e serviço. A terceira e última etapa, ele agradeceu a Jesus, agradecendo a Jesus, ele voltou agradecido. Voltou agradecido. E aqui é um detalhe muito importante para a nossa identificação. É muito bom quando nós aprendemos a agradecer a Deus pelo que Ele nos deu. Quando nós reafirmamos diante dEle a nossa gratidão, e eu passo a declarar isso. Eu declaro, Senhor, eu te agradeço pelo alimento, mas não apenas pelo alimento, como todos nós devemos ter esse tipo de prática na nossa casa, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, quando nos alimentamos, agradecemos a Deus pelo alimento que está à mesa. E a gente para pensar em quantas centenas ou milhares de refeições nós fizemos ao longo da nossa vida, em que nunca nos faltou o pão, nunca nos faltou o alimento. Agradeça a Deus. Eu peguei a letra de um hino antigo, Inário Presbiteriano, Inário Novo Cântico, hino de número 62, a letra diz assim: graças te dou por tudo que me deste. Primeiro, a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças,
mil graças. Agradeça, reconheça, valorize, perceba tudo aquilo que Deus tem realizado e operado na sua vida. São 3 etapas muito importantes. Primeiro, dê glória a Deus pelo que Ele fez. Segundo, prostre-se diante dEle, ou seja, reconheça quem Ele é, se submeta ao Senhor, sirva ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Por fim, agradeça. Agradeça. Quinto e último lugar, versículo de número 17, 18 e 19. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 10 foram curados. Os 10 foram. É a declaração que Cristo faz. Todos eles foram curados, mas somente um voltou para dar glória a Deus diante de Jesus. E a questão final, irmãos, é que a bênção da cura chegou para todos eles, mas a bênção da salvação somente para um. E aqui é uma dimensão que eu gostaria de apresentar a você. A dimensão da cura é absolutamente acessível. Deus pode nos curar, Ele é misericordioso, gracioso. Aliás, Ele não só pode nos curar, como na maior parte da nossa vida, Ele não permitiu que nós adoecêssemos. Nem todo mundo reconhece. Nem todo mundo reconhece o tempo que nós tivemos sem nenhuma enfermidade. Ou o tempo que nós tivemos em que enfrentamos a enfermidade e pela graça dele nós somos curados. A bênção da cura, ela está disponível, mas para além dela, há uma outra bênção, a bênção da salvação. E a bênção da salvação declarada por Cristo aqui no final do texto, é a bênção que nos traz de volta ao Natal. A bênção do Natal, a bênção que nós podemos apresentar e dizer: chegou o Natal na casa desse estrangeiro, chegou o Natal na casa dele, quando ele foi declarado salvo por Jesus Cristo. Quando o texto diz: a tua fé te salvou. A salvação em Jesus Cristo é a maior bênção, a mais generosa bênção que qualquer um de nós pode esperar para a sua vida. Para além da bênção da cura, que é muito importante e todos nós a desejamos. Para além de todas essas outras bênçãos está a bênção da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com você e quero convidar você para nós orarmos juntos nessa hora. Apresentarmos diante dele a nossa caminhada de fé. Apresentarmos diante dele a nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor por algo que Ele fez na nossa vida. E, ao mesmo tempo, declarar diante dEle que nós também precisamos da salvação em Jesus Cristo. Quero convidar aqueles que querem participar desse instante, que enquanto nós estivermos cantando, deixe seu lugar e venha. Nós queremos convidar também aqueles que têm motivos especiais para agradecer ao Senhor, ou ainda súplicas especiais a serem apresentadas diante de Deus. Pode deixar o seu lugar e venha. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. A teu nome clamarei,
pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, agradecendo. Nós somos muito gratos ao Senhor. Senhor, a nossa fé não está na coincidência, mas na providência do Senhor. O Senhor é quem comanda todas as coisas e nada foge ao teu controle. Nós sabemos que existem encontros promovidos pelo Senhor, que o Senhor é quem tem o comando da agenda da humanidade. E nós declaramos a nossa fé. Nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos vencer a desobediência, a resistência e a nossa acomodação. Existem circunstâncias que nos sacodem, que nos chacoalham, que nos tiram do lugar de conforto. O Senhor é tão maravilhoso que nesse processo nos permite receber bênçãos generosas. E nós queremos, Pai, glorificar o Teu nome. Nós nos prostramos diante do Senhor e nós agradecemos. E nós te agradecemos, Pai. Pai, ainda mais te agradecemos pela bênção da salvação em Jesus Cristo. Nada que a gente faça pode gerar a salvação. Ela é obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que nos acolhe, que nos abraça, sendo nós pecadores. Obrigado, Senhor, por nos alcançar, por nos abraçar e por mudar a nossa vida. Muito, muito obrigado, em nome de Jesus. Pai, agora nós queremos apresentar diante do Senhor os nossos pedidos também, motivos que nós temos para intercessão, súplicas que são apresentadas diante do Senhor. Rogamos a bênção da cura sobre aqueles irmãos e irmãs que têm enfrentado a enfermidade. Nenhum deles está sozinho. Estamos todos juntos em nome de Jesus e nós suplicamos a bênção do Senhor
de forma especial nessa noite pela vida do presbítero Isaías e de Dona Orni, os paizinhos do reverendo Davidson. Que sobre eles esteja a bênção do Senhor em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelos aniversariantes de vida e de casamento. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas nossas causas que são apresentadas diante do Senhor, e continuamos a orar. Abra as portas, Pai, de novas ações corretas, justas, honestas, trabalho digno, honrado, que glorifique o nome do Senhor. Derrama sobre nós a Tua bênção, derrama sobre nós o Teu poder maravilhoso, Deus querido e amado. E nós já, quando pedimos, oramos agradecendo também, porque nós sabemos que se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência, e se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso, nós entregamos todas essas questões diante do seu altar, agradecidos em nome de Jesus. Amém.